Então a gente vai acabar em algum Álcool, se eu momento. tomar um álcool todo dia, eu sou alcoólatra, não, né? Não, você Tá. depende da quantidade de consumo semanal. Ufa! Pude! Brinde. Então, Mas ele não é um fator de risco que nem o cigarro. Cigarro, cigarro é já. mais, mas o álcool Álcool, se eu também pode ser. tomar um, Álcool para homens, 14 doses semanais, né? Mas não pode ter saldo, viu, João? Então não adianta você ficar a semana inteira sem economizando, beber né? e Então, no uma vez eu sábado, vi no um show do Iron estudo. Maiden, chegar lá e Show do tomar Iron tudo. Falam que é Não melhor dá. tomar uma Uma taça taça todo todo dia do que É. encher o caveirão no final de semana, né? Pra saúde. Com certeza. E se tomar uma Pra todo homem, dia, tá? Pra mulher enche. são 7. 7? Quando você enche o caneco num dia só, você sobrecarrega o fígado, né? Então o fígado não consegue metabolizar de forma Fica eficiente. como? Doidão. Fica doidão. E o fígado é o nosso principal órgão metabólico, né? Então é ele que vai metabolizar a nossa energia, que vai filtrar o sangue, né? Tanto que é o único órgão que recebe tanto sangue venoso quanto sangue arterial. Então, se a gente abusa, o fígado sofre. E aí não é só pela ressaca do dia seguinte, não, né? Nossa, aquela promessa, nunca mais eu bebo. É. Parei com essa vida, já deu. 7 doses semanais. E assim, por dia, né? Assim, o saldo que eu falo, né? Homem pode até 4 doses e mulher até 2 doses. Então, se eu tomasse 2 taças de vinho, como eu já tomei várias vezes na sua casa, a terceira dose já estava prejudicando meu filho. Ah, mas as duas estavam ok. As duas estavam ok. Então, é diferente do cigarro, né? O cigarro já é uma desgraça. Cigarro já é droga, né? Já é uma... E ainda esses cigarros eletrônicos são piores. Então, você sabe que eu estava lendo esses dias, tem uma briga nesse negócio de cigarro eletrônico, né? Entre os Estados Unidos e a Inglaterra, que os Estados Unidos realmente mostra que é pior. E a Inglaterra está colocando esse cigarro eletrônico para substituir o cigarro tradicional para tentar desmamar o cara do cigarro. E aí os Estados Unidos falam que é um absurdo, aí a Inglaterra fala... É uma questão financeira aí, né, Polito? Nenhum nem outro são bons. Então, charuto também não. Charuto também não. Churrasco pode, né? Qual que é o incidente, qual que é o câncer mais prevalente? Câncer de mama e próstata. Mama para mulheres, próstata para homens. E depois? Pulmão. É o segundo. Pulmão. E pulmão, né, por toda a história que eu acabei vivendo com a minha família, eu fiquei sabendo que quando você descobre já é tarde. Porque já é tarde. Se você ficar fazendo tomografia de pulmão, você vai ter câncer devido à quantidade de exposição à radiação. O pulmão é um câncer mais grave no sentido de não manifestar sintomas tão precocemente quanto o de mama, né? Então ele não é facilmente rastreável. Quando você descobre, geralmente já está numa fase mais avançada. Saída? Não tem saída. Por enquanto, né? Pode ser que daqui 10 anos já falaram exista. que estava talvez uma tomografia de baixa radiação. Por enquanto a gente não tem. E é bem isso. Quando descobre, já está num quadro mais avançado, exatamente porque tem um excesso de circulação local, né, Polito? Então, um risco de metástase rápida, né? Porque metástase o risco tem para todos os cânceres, senão não seria câncer. Mas o de pulmão, né? Pulmão, rim, intestino, são órgãos que são muito vascularizados e que têm maior chance de metástase rápida. Levar aquela célula para outro órgão. Exatamente. E as cardiopatias, a doença arterial coronariana Agora, o profissional de educação física agora ele pode atender em ambiente intra-hospitalar, dentro de um processo de reabilitação cardíaca. Reabilitação pode, né? Pode. Uma coisa que eu falo sempre, né, Polito? A gente também tem que saber dar uma dosada, né? Que a gente, até onde eu posso atender. E até pensar um pouquinho com a cabeça do gestor do hospital. Por quê? O fisioterapeuta ele tem muito mais versatilidade no atendimento intra-hospitalar que o profissional de educação física. A gente não faz fisioterapia respiratória, por exemplo. Então, por que o hospital vai colocar o profissional de educação física para atender internação se ele colocar um fisioterapeuta que consegue transitar por todas as áreas, né? Hoje, o que a gente pode fazer? Terapia motora. A partir da segunda fase. Da segunda fase. Que é prestes a ter alta. Tá, próximo de ter Não alta. é uma fase aguda. E o que acaba acontecendo? O grande objetivo dos hospitais é a alta precoce, né? Então, quanto mais cedo aquele paciente receber a alta... Eu já ouvi o contrário, melhor. Então é mentira. Mentira. É senso comum, falando, os caras querem que fique internado. Ele não quer que fique internado. Por que não quer que fique internado? O que dá lucro para um hospital? Cirurgia. Tá? Não é hotelaria? Não é doença crônica. Não é doença crônica. Quanto mais doença crônica o hospital vai... Você
vai internar, você vai fazer uma cirurgia de joelho, é a cirurgia rápida, você não tem nenhuma doença, você vai fazer a cirurgia, que é cara, o hospital ganha, o cirurgião ganha, você vai ficar 1, 2 dias lá, beijo, tchau, que a Por gente isso não que quer tem te ver esses day mais. hospital agora, né? Eu Exatamente. pago para usar o hospital no dia. E vai embora. Mesmo porque se você ficar lá muito tempo, o risco de infecção também é maior, porque transita a bactéria por lá Eu achei que eles constantemente. ganhavam quanto mais Se tempo. fosse assim com a Covid, os hospitais estavam ricos, e não é, pelo contrário, todos os hospitais perderam muito dinheiro com a Covid, né? Porque seguravam leitos que poderiam ser utilizados para cirurgias transitórias. Então, o hospital é feito para alta complexidade. Alta complexidade é o quê? Cirurgia. Internou, fez e vai embora. Quanto mais doença crônica o paciente tem, mais tempo de internação ele tem, porque ele complica. Então, ele internou para fazer uma cirurgia do joelho, descompensou a glicemia, aumentou a pressão, pegou uma infecção e aí ficou lá 20 dias. Cara, tá ocupando o leito de outra pessoa que poderia estar transitando e gerando dinheiro. Então, um leito que ficou para uma pessoa com 40 dias de internação, poderia ter rodado lá 10 de alta complexidade, que fez cirurgia e fez o hospital ganhar dinheiro. Por isso que os hospitais estão investindo na gente agora. Porque se você trata a doença crônica, se essa pessoa precisar do hospital, ela fica pouco tempo internada. Dinheiro. Ninguém é só bonzinho. Santo, né? Olha, vamos pensar na saúde. E qual era a preocupação dos hospitais no Covid? Era essa, né? Então, tá segurando o leito, fechou centro cirúrgico, isso era ruim para o sistema e para o médico, né? Os cirurgiões ficaram um período aí sem trabalhar. Então, eles não queriam Covid, exatamente porque estavam ocupando o leito. Puta, como falam no senso comum dessas coisas, falam que o hospital recebia 90 mil reais do governo por dia se fosse Covid, e que é tudo senso comum, né? Na verdade, os hospitais, eu não sei como que funcionou isso no público, né? Mas eu sei que os hospitais recebiam por paciente diagnosticado, por quê? Para tentar cobrir a perda de dinheiro que eles estavam tendo entendi. segurando com a ocupação do leito Covid. Então era um incentivo do governo para o hospital não se prejudicar tanto. Que se prejudicou todos, né? Então, assim, os que se saíram melhores foram aqueles que voltaram a fazer cirurgia eletiva, né, que a gente fala, de forma rápida. Então, que ficou pouco tempo focado só no Covid e começou a liberar alguns espaços para fazer essas cirurgias eletivas. Que também acontece, né? Não é só a cirurgia ortopédica, mas, por exemplo, tive uma pedra no rim, preciso operar. Então, é uma cirurgia eletiva. Apendicite. Então, são cirurgias que a gente precisa ter espaço para fazer, que no momento da Covid a gente não estava podendo.